Com o advento da pandemia, desde o ano passado, desde o início de 2020, a economia do Brasil tem sofrido e sofrido muito. Não somente a economia brasileira, a economia do mundo tem passado assim por momentos difíceis. Os países mais ricos conseguem superar esse momento com mais facilidade. Os países mais pobres, como é o caso do Brasil, tem muita gente em situação de miserabilidade. Muita gente passando fome, literalmente passando fome. A Fundação Getúlio Vargas disse que o número de pobres triplicou no Brasil nos últimos 6 meses. Pasmem os senhores. O número de pobres triplicou no Brasil nos últimos 6 meses. Hoje nós temos, atestado pela Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição das mais sérias em matéria dessas pesquisas, nós temos 27 milhões de brasileiros considerados pobres. 27 milhões. Nós temos em torno de 220 milhões de brasileiros enquanto população. Em torno de 220 milhões de brasileiros. Temos 27 milhões de pobres na forma da lei. Pois é, isso triplicou de julho de 2020 para fevereiro de 2021. Sabe quantos pobres constatados pela Fundação Getúlio Vargas nós tínhamos no mês de julho de 2020? 9 milhões de pobres. 9 milhões. 6 meses depois, fevereiro, foi constatado que no Brasil nós temos 27 milhões de pobres. Pessoas passando fome, literalmente, passando as maiores necessidades, sem conseguir viver com o mínimo de dignidade. Isso, resultado de um problema já crônico desse país, do desemprego. Sabe quantos milhões de desempregados a Fundação Getúlio Vargas constatou para o Brasil? 15 milhões de desempregados. Eu lembro que, na época dos governos anteriores a Bolsonaro, a imprensa dizia que o Brasil tinha 13 milhões de desempregados. Precisávamos encontrar 13 milhões de vagas de emprego para os brasileiros. Hoje, claro, não é culpa do presidente Bolsonaro. Por conta dessa pandemia, aumentou no Brasil 2 milhões a mais de brasileiros desempregados. Atentem bem, prestem atenção nesse detalhe. Temos hoje 27 milhões de pobres passando fome e temos 15 milhões de desempregados nesse país. Tem pessoas que, para se alimentar, catam o lixo. E se tem uma coisa que me chama mais atenção, que mais dói na minha alma, que eu tenho mais dó, que eu tenho mais misericórdia, e aqui não é me colocando na posição de melhor do que ninguém, de mais sensível do que os outros, absolutamente, não é isso. Mas é uma coisa que eu sinto, é quando eu passo em algum logradouro público e eu vejo pessoas catando no lixo domiciliar para encontrar alguma coisa para se alimentar. Olha, isso dói no fundo da alma. Ontem à noite eu tive a oportunidade de, parando em um dos semáforos aqui de União dos Palmares, eu vi por trás do meu carro duas pessoas, um cidadão em pé numa calçada e uma senhora como se fosse a esposa dele no lixo, catando no lixo, buscando alguma coisa, e eu ali pensei, para se alimentar. Aquilo que você não quer mais, que você joga no lixo, muitas vezes já comida estragada, aquelas pessoas estão lá, catando para encontrar algo para colocar no estômago, porque talvez durante todo aquele dia
aquelas pessoas não tenham se alimentado de absolutamente nada. E eu voltei e dei a minha contribuição. Não querendo, volto a dizer, ser o bom samaritano, mas eu sinto isso. Isso é uma coisa minha, eu tenho sensibilidade pelos problemas, pelas necessidades do outro, principalmente no que tange a fome. Daí eu fazer questão de trazer esse tema nesse podcast. Meus amigos, você que tem o que comer em casa, você que se alimentou hoje no mínimo 3 vezes, fora os lanches. Lembre daquele que não tem o que comer, que está catando no lixo agora à noite, procurando ver se faz uma refeição do lixo que você descartou, daquilo que não mais lhe interessava. Portanto, 27 milhões de pobres passando fome é uma estatística terrível. Façamos a nossa parte, de uma forma ou de outra. Ajudemos o nosso próximo. Adelson Andrade, para o portal BR 104.